né, nesse domingo tão maravilhoso. Vamos orar então. Senhor, obrigada por mais esse dia, obrigada porque o Senhor já preparou esse dia para nós, esse dia tão especial, Senhor, esse domingo, primeiro domingo de agosto. Estamos aqui reunidos para estudar a tua palavra, Deus. Que o Senhor manifeste a tua presença sobre nós, Senhor, que o Senhor faça resplandecer a sua face sobre nós, a sua luz sobre nós, Senhor, e que o Senhor nos dê a sua paz, que o Senhor nos dê o seu entendimento, que o Senhor nos dê, Senhor, fome e sede de aprender, de meditar na tua palavra, Senhor, de guardar a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos conduza nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, a gente está estudando o livro de Josué, né? A gente já estudou o capítulo 1, 2 e 3 e entramos a semana passada um pouquinho no capítulo 4 porque fazia todo o sentido, né? Era como se fosse uma consequência ali do que estava acontecendo no capítulo 3 que foi a travessia do Jordão. Mas aí eu queria fazer só uma pequena retrospectiva aqui do livro de Josué. A gente viu que começamos ali no capítulo 1, a gente vendo essa transição da liderança, né? Moisés tinha morrido e agora Josué tinha sido escolhido para substituí-lo, para conduzir aquele povo à terra prometida. Então eles estavam acampados ali próximo já, bem próximo da terra prometida, né? E ali o Senhor levanta Josué e fala para ele: Josué, seja forte e corajoso, porque você vai conduzir esse povo até essa terra prometida, né? O cumprimento da promessa. Na verdade, esse livro de Josué o que me chama a atenção até aqui é como Deus é fiel, como Deus cumpre a sua promessa, como Deus é bom o tempo todo, né? Ele é fiel com aquele povo, ele é fiel comigo e com você. Deus é um Deus de aliança, é um Deus fiel. E aí a gente viu no capítulo 2 aquela história linda de Raabe, né, que ela guarda, ela esconde aqueles espias que vão ali para espiar a terra prometida que Josué pede para eles irem lá. E como como ela também é uma mulher tão improvável, uma prostituta ali, não é? Daquela cidade de Jericó e como Deus salva Raabe e toda a sua família. E aí a gente chegou a semana passada no capítulo 3, que é onde eles estão ali já à beira de um rio, né? O Rio Jordão, a gente falou sobre isso a semana passada. Se você perdeu algum estudo do apegando-se, você vai lá no YouTube da Anglicana Zen, tem todos os apegando-se lá. Você pode rever, pode estudar por lá. Você é muito bem-vinda, bem-vindo aqui nessa manhã, nessa sala. A gente se reúne todos os domingos às 8 horas, não é? E a gente está estudando o livro de Josué. E aí, a semana passada, a gente falou sobre essa travessia do Jordão, como Deus fez maravilhas ali, fazendo aquele povo atravessar a pé enxuto, aquele rio Jordão, que foi o primeiro obstáculo, o primeiro desafio daquele povo, né? A gente viu que era mais de 1 milhão de pessoas, crianças, idosos, animais, e o rio estava bem caudaloso, né? Tava numa época de colheita, o rio estava cheio. Era um desafio enorme para aquele povo ali atravessar aquele rio. Mas aquele povo, assim como eu e você que cremos, temos um Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida. A gente tem um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Não importa os Jordãos que a gente tenha que atravessar, e são muitos, muitos desafios na vida da gente, mas Deus, ele é fiel. E aí aquele povo atravessa a pé enxuto, né? Daí que vem aquela expressão, bota o pé na água, né? Quem nunca ouviu esse crentez, né? Bota o pé na água, bota o pé na água. E realmente, bota o pé na água que o rio, a tempestade, né? Ou seja, faça a tua parte, creia que o milagre vai acontecer. E foi isso que a gente viu a semana passada aqui de uma forma tão linda, né?
aqueles sacerdotes, eles vão à frente com a Arca da Aliança, que é justamente a manifestação ali da presença de Deus, né? Eles vão à frente e todo o povo passa a pé enxuto o Jordão, atravessam o Jordão a pé enxuto. Que maravilha! O Deus que fez o mar se abrir, o mar vermelho abrir com Moisés, é o mesmo Deus que fez o Rio Jordão secar com Josué. E é o mesmo Deus que faz comigo e com você, né, nesse dia de hoje. Que maravilha! E aí a gente entrou no capítulo 4 porque ali no capítulo 4 Deus, ele pede para eles fazerem um memorial das 12 pedras, né? Ele, Deus pede para que eles peguem 12 pedras de dentro do rio, não é? E também que coloquem e levem para fora, mas que também façam um memorial de 12 pedras dentro do rio, no lugar onde o pé deles tocaram, né? E que as águas desceram ali. Então, a gente vê Deus fazendo isso. E por quê? Porque Deus queria que isso fosse lembrado, que isso fosse um memorial para as futuras gerações. Eu vou começar aqui lendo o capítulo 4 para vocês, e aí a gente hoje vai fazer o 4 e o 5. O 4 é uma continuação, como eu falei, do capítulo 3 que foi essa travessia do Jordão. E aí, assim, a gente vê que eles no capítulo 3 atravessaram esse Jordão. Então, aqui no 4 fala desse memorial, e no 5 a gente já vai ver esse povo pisando na terra prometida. Que maravilha, né? Pegue seu café, sua Bíblia, venha comigo aqui, tá? Josué 4, vamos abrir aí, Josué 4, vamos ver o que é que diz. Olha só, eu li esse texto a semana passada, mas vamos reler aqui. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: Escolha um homem de cada uma das 12 tribos de Israel, mande que apanhe 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes se detiveram. Levem-nas com vocês e as depositem no local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: Passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os seus filhos perguntarem que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Veja que coisa linda, né? Nesse capítulo 4 a gente vai ver isso, essa frase duas vezes. Agora no início, aqui no versículos 7 e 8, né? E a gente vai ver no final. Então, ele diz que esse memorial é para que as futuras gerações não esqueçam de Deus. Deus tinha essa preocupação, né? E a gente viu, a gente vai ver depois, mais na frente, na história da Bíblia, como o povo se esqueceu, como aquela geração que veio com Josué se esqueceu, né, do que Deus fez, como eles se corromperam. E aí é uma lição para a gente, é sempre se lembrar do que Deus fez, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero me lembrar do que Deus fez, eu quero construir com a minha vida um memorial ao Senhor do que Ele já fez, porque eu sei que grandes coisas o Senhor já fez por mim e por você. E isso é motivo para nós estarmos alegres, isso é motivo para nós guardarmos como memorial, né, o que Deus fez. Não é viver de passado, é viver de memoriais que tragam, diante de uma situação que a gente viva hoje, uma esperança. Uma esperança. O Deus que fez no passado é o mesmo que pode fazer hoje, né? Então.
Foi esse memorial. E aí eu vou ler aqui a partir do 10 para vocês. Vejam só. Então, os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué por meio de Moisés. Então o povo atravessou apressadamente. Então o povo atravessou ali apressadamente. Imagine a cena, né? Eu passei até um filmezinho a semana passada, porque eu gosto da coisa da imagem também, de você visualizar, né? Então a gente vê aquele paredão de água assim em pé e o povo passando ali apressadamente a pé enxuto. Amém, né? Vamos continuar. Eu estou em Josué 4. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado, na presença de todo o povo. Então, os homens das tribos de Rude, de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram, preparados para lutar à frente dos israelitas, como Moisés lhe tinha dito. Então, Moisés já tinha dito isso lá atrás, né? Que eles fossem preparados para lutar e separando por tribo na frente. Então, cerca de 40 mil homens preparados para a guerra. Anote isso aí, ó. Preparados para a guerra, passaram diante do Senhor rumo às planícies de Jericó. Então, eles estavam indo ali preparados para a guerra, porque tinha a terra prometida, mas eles precisavam conquistar aquelas terras, e naquelas terras existiam povos, né? Povos de guerra. Os cananeus, os filisteus, os jebuseus, a gente já falou sobre isso também, né? Então, eram homens de guerra e precisava conquistar aquela terra. Então, eles iam preparados aí para a luta. Mas vamos lá. Então, naquele dia, o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o respeitaram enquanto viveu, como tinham respeitado a Moisés. Então, Josué estava sendo ali respeitado pelo povo. Vamos ao versículo 18. Quando os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor saíram do Jordão, mal tinham posto os pés em terra seca e as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e cobriram as margens como antes. Veja só, só foi o povo passar, todo o povo, né? Assim que eles pisaram na terra seca, as águas voltaram a jorrar como antes. Então, é um ato do Senhor, um milagre do Senhor. Foi isso que aconteceu ali no Rio Jordão naquele dia. Eles presenciaram, né? Eles viram a mão do Senhor agindo ali em favor dele. E Deus estava cada vez mais encorajando aquele povo e dizendo: Olha, eu estou com você, sou eu que estou à frente, né? Deus estava mostrando isso para eles. Então vamos lá. Terminando aqui, o versículo 20, o capítulo 4, eu estou. Em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Ele disse aos israelitas: No futuro, de novo, veja, de novo, né? No futuro, quando os filhos de vocês perguntarem aos seus pais, que significa, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, porque o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão diante de vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como o que fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus. Que maravilha, né? Que maravilha. Ali o Senhor estava dizendo àquele povo assim: olha, guardem esse memorial, guardem, né, essa lembrança, ensinem para os seus filhos, passem para os seus filhos, para os seus netos. Não que aquelas 12 pedras ainda estejam ali dentro daquele rio. Provavelmente não, porque as águas vão passando e vai mudando. Mas é a história, a lembrança, essa história. E essa história chegou para nós até hoje, porque a palavra de Deus, né, veio na palavra de Deus, no livro de Josué. Quantas pessoas hoje podem ler essa palavra, crer nessa palavra e conhecer o Deus dessa palavra, não é? Essa palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E a gente pode se lembrar desse Deus, o Deus
que teve esse cuidado de fazer, de trazer esse memorial para que a gente se lembrasse dele. A gente não precisa ir lá no Rio Jordão, ver aquelas 12 pedras. A gente escuta, a gente crê na palavra, né? E a gente sabe realmente que a gente pode sim contar com esse Deus que faz rios, faz o povo passar um rio em terra seca. Que maravilha. Então vamos lá, entrando agora em Josué 5. Josué 5, então, a gente viu que aquele povo atravessou o Rio Jordão e agora ele está no pé, ele está ali, pisou na terra prometida. Eles pisaram na terra prometida. É um novo tempo, é uma nova história, né? É o cumprimento da promessa de Deus. Imagina a alegria daquele povo. Eu estou pisando aqui na terra que o Senhor é, prometeu a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eles estavam vivendo a realização de um sonho, vivendo a realização de uma promessa. Então vamos lá, Josué 5, vou ler para começar a leitura aqui, do 1. Quando todos os reis amorreus, olha só, quando todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado, eles se desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Veja só, aqui, né, aquele povo já tinha atravessado o Jordão e estava do outro lado, estava na frente de Jericó. Lembra que tinha a cidade de Jericó para eles conquistarem. Então, era a primeira cidade ali. E eles estavam ali naquela terra. E os reis daquele lugar temeram a presença do povo de Deus, ficaram assustados, com medo. Por quê? Porque viram o que Deus fez lá secando as águas do Rio Jordão. E a Bíblia diz que eles estavam desanimados. Então, se o povo de Deus, veja só, sai do Jordão enfileirado, organizado, estrategicamente preparado para a guerra, porque sabia que tinha um povo ali que eles iam precisar lutar, não é? Esse era o momento ideal, porque quando o nosso inimigo está desanimado, está vulnerável, né? Está enfraquecido, é a hora da gente ir para cima dele. É a faca e o queijo, como se diz, né? Mas Josué ali, no entanto, Josué, ele não faz isso, né? A gente vai ver que antes da guerra, Josué prepara aquele povo espiritualmente. A gente vai falar aqui de circuncisão e a celebração da Páscoa, de duas coisas que remetem muito a uma preparação espiritual. E aí eu quero ler aqui com vocês, do versículo 2 ao 9. Vejam só, preste atenção no que vai acontecer aqui. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncise os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não tinham passado pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem e visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor havia jurado aos antepassados deles que não veriam a terra que lhes prometera, terra que lhes dariam, onde fluem leite e mel, né? Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados no caminho. Então, havia ali aquela geração que não havia sido circuncidada, né? Depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Gilgal significa lugar de remoção, significa remover, né? Então, ali eles
tiveram ali que fazer essa circuncisão, que é a remoção ali do prepúcio, né? E com facas de pedra, né? Pegar pedra e fazer. Imagina a dor desses meninos, desses homens, né? Porque eles estavam. O povo que saiu do Egito, aqueles homens guerreiros que haviam sido circuncidados lá atrás, eles morreram no deserto. Então, aqui tem uma nova geração que não tinha sido circuncidada. Então, antes de ir para a guerra, Josué precisou fazer a circuncisão, né? A circuncisão, ela não aparece aqui apenas como um ato físico. Ah, vamos circuncidar. Mas, como eu falei, né, se trata de um marco ali espiritual, é uma renovação de uma aliança, é uma identidade a quem eles pertencem, a marca de quem eles pertencem. O ser circunciso, né, era um sinal de que você pertencia ao Senhor, né? Tá lá, vamos ver lá em Gênesis 17, do 10 ao 13, o que é que fala sobre isso. Primeira vez que a gente vê essa circuncisão em Gênesis 17. Eu vou ler aqui para vocês. Deus está dizendo a Abraão: Esta é a minha aliança com você e com sua futura descendência. A aliança que vocês guardarão. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados. Vocês serão circuncidados na carne do prepúcio, e esse será um sinal de aliança entre mim e vocês. Pelas próximas gerações, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado tanto os escravos nascidos na sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros que não são da sua descendência. Sejam nascidos na sua casa, sejam comprados com o seu dinheiro, terão que ser circuncidados. A minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Então, aqui Deus está dizendo a Abraão: olha, circuncise todos os meninos, né, de 8 dias de nascido. Então, isso será um sinal da aliança marcada no corpo, ali o menino, né, o homem, ele traz ali aquela marca. E circuncisão na Bíblia, antes de tudo, é um sinal dessa aliança entre Deus e o povo. Remover esse prepúcio ali, né? Significa, simbolizava que o povo pertencia a Deus, que tinha um compromisso com a sua aliança, que era separado das outras nações, né? É um sinal também de pureza, de obediência. Todo menino israelita deveria ser circuncidado, né? E em Josué aqui a gente vê que Deus ordena a eles antes de entrarem na terra prometida. Façam isso antes de entrarem, porque aquela geração que estava entrando não tinha sido circuncidada, né? Antes de enfrentar a batalha, Deus queria que o povo renovasse a aliança com ele, né? A batalha que eles iam enfrentar, aquelas lutas, as conquistas, não era só uma questão militar, não era uma questão de guerra, era uma questão espiritual. E antes da guerra, antes da batalha, vem a consagração, né? Precisamos nos consagrar. Deus estava dizendo ali para eles antes de lutar, façam uma aliança comigo, renovem a aliança para enfrentar os nossos inimigos, nós, né? Antes das nossas lutas, antes de planejar as coisas, vamos nos consagrar ao Senhor, vamos renovar a aliança, vamos entregar, vamos orar, vamos nos revestir, né? Como Paulo também fala lá em Efésios, né? Quando fala da armadura de Deus, vamos revestir daquela armadura do Senhor, das armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são armas espirituais, poderosas em Deus, né, para destruir todo inimigo que se levante contra nós. E lá, vamos ver, lá em Romanos 2, eu separei um texto aqui para vocês, porque no Antigo Testamento tinha a circuncisão como um sinal, né, do pertencimento, como um sinal, de aliança com o Senhor. A gente está no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente tem o batismo, né, que quando a gente se batiza ali, a gente está declarando que a gente pertence ao Senhor, que a gente faz parte da família do povo de Deus, que a gente é um sinal de que a gente crê em Deus, que a gente entrega a nossa vida ali
para Deus, né? Eu acho linda uma frase que no batismo, pastor Jason fala. Deixa eu ver se eu me lembro exatamente como é. Ah, ele fala assim: Tu és de Cristo para todo sempre. Amém. É um negócio assim: Tu és de Cristo para sempre. Amém. E faz e coloca a água, né, aspersão. Eu acho isso tão lindo, né? Porque essa circuncisão nossa, não é? E o que Deus quer de nós não é só uma marca externa, mas é uma marca interna. É a circuncisão do coração da gente. Não adianta a gente marcar o nosso corpo exteriormente, mas se no nosso coração a gente não tiver entregue a nossa vida realmente ao Senhor, né? Olha só o que Paulo fala em Romanos 2, 28 e 29. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior, física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Olha só, Romanos 2, 28 e 29, né? Paulo está falando aqui, olha, não é judeu quem é interior, quem é judeu é quem o é interiormente, né? E circuncisão é a circuncisão do coração, do coração. É pelo Espírito, né? Não é pelo Espírito, não é pela lei, é pelo Espírito. É quando você crê em Jesus, quando você obedece, quando você entrega a sua vida, né? Você recebe, né? Esse novo coração. É uma transformação interior, né? É um novo coração, um coração obediente. É uma vida agora seguida pelo Espírito. Não é mais, não, como diz lá, acho que é em Gálatas, né? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, essa é a nossa circuncisão. Mas a gente está falando aqui, né, desse povo lá de Josué, e a marca da aliança naquela época era esse cortar o prepúcio e com pedra. Eu imagino o que esses homens sofreram ali, Jesus amado. Mas vamos lá, olha em Jeremias 4:4 também. Eu peguei um texto que fala bem sobre isso, circuncisão, né? Ele diz assim, olha, Jeremias 4:4. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade que vocês fazem, e queimem sem que haja quem o possa apagar. Nossa, ou seja, aqui Jeremias já está falando ao povo, o profeta Jeremias já está dizendo: olha, deixem-se circuncidar para o Senhor, né? Circuncidem o seu coração, se arrependam, voltem para Deus, mudem de vida, né? É uma mudança de coração que vem através do arrependimento e da fé, né? Essa é a verdadeira circuncisão. É uma transformação interior que vem, né, pelo arrependimento, pela fé em Jesus Cristo. Esse é a verdadeira nossa circuncisão. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. A gente está em Josué 5. Então, a gente falou, primeiro, a gente falou da circuncisão, né? A gente vê que Deus estava ali preparando eles para a guerra. Eles tinham pisado na terra prometida, mas antes da guerra eles precisavam dessa presença de Deus com eles, né? De renovar essa aliança com Deus primeiro, antes de mais nada. Então vamos lá. Tem outro ponto aqui bem importante. A partir do versículo 10. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. Olha só. Eles celebram a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa. E aí, o que que a gente já aprendeu sobre isso, né? Sobre a Páscoa. A gente viu que a Páscoa aconteceu lá atrás, né? Em Êxodo 12, se você quiser ler lá, Êxodo 12 todinho.
né? Tem lá a instituição da Páscoa dos israelitas. Mas a gente vê nessa história ali de Êxodo 12 dessa Páscoa, como ela apontava para Jesus. Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, que foi o Cordeiro que foi morto para o perdão dos nossos pecados, né? Assim como nessa primeira Páscoa, assim como na Páscoa, né? Lá em Êxodo 12 a gente vê os elementos, né? O cordeiro, os pães asmos, pão sem fermento, as ervas amargas, tudo isso apontando para Jesus, né? Mas vamos lá. A primeira celebração da Páscoa aconteceu na noite da 10ª praga. Lembra? Quando Moisés está ali junto com o faraó e vem as 10 pragas. Na 10ª praga, antes da saída deles do Egito, antes da libertação, né, do Egito, é quando acontece aquela noite que o povo marca os umbrais da porta com o sangue do cordeiro. E ali também Deus fala para Moisés: esse dia será para vocês como um memorial perpétuo, a Páscoa como um memorial perpétuo, né? Então, é, a primeira Páscoa a gente viu ali, Êxodo 12, e aí eu fui buscar a, o cronograma, né, de Páscoa, porque eu tinha visto, eu tinha lido nesse estudo Josué 5, que eles tinham passado 40 anos sem celebrar a Páscoa. Então vamos lá. A primeira vez foi em Êxodo 12. Aí a segunda Páscoa teve uma Páscoa no deserto, quando eles estavam no deserto, que foi um ano depois que eles saíram do Egito. Um ano depois eles celebraram a Páscoa no deserto, né? Tá lá em Números 9:5. Se você quiser ver, Números 9:5. Então, a segunda celebração ocorreu no primeiro mês do segundo ano após o Êxodo, após a libertação do Egito, né? Quando o tabernáculo já estava levantado. Então, Números 9:5 diz: celebraram a Páscoa no primeiro mês, aos 14 do mês, no deserto de Sinai. Então, ali eles celebraram a Páscoa, né, pela segunda vez, um ano após a saída do Egito. E aí, depois disso. Não há nenhum registro de celebração durante os 40 anos que eles ficaram ali no deserto. E aí a gente vê aqui em Josué 5, né? Na entrada de Canaã é quando Josué vai dizer para eles para celebrarem a Páscoa. Vamos ver aqui no versículo 11, Josué 5:11 diz assim: no dia seguinte ao da Páscoa, eles comeram pães sem fermentos e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Então, eles celebraram a Páscoa aqui, né, em Josué 5, é, no 10, né? No 10 já diz: na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó. Que lindo, né? Meu Deus do céu, Deus preparando eles, né? E aí, olha só o que diz o versículo 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. O maná cessou. Lembra que eles tinham. é, Lembra que Deus vinha alimentando eles com o maná. Todos os dias caía pão do céu para eles, todos os dias, né? Eles comiam, eles eram alimentados pela mão do Senhor. Aquele povo era alimentado pela mão do Senhor. O Senhor fazia chover o maná do céu para eles. Eles não precisavam ir atrás de alimento. O Senhor alimentava eles. Vocês lembram disso, né? Que teve até um episódio que morreu um bocado de gente porque reclamavam, porque ficou abusado de comer tanto maná e sentiu saudade das comidas lá do Egito, né? Muito diferente da gente, né? Mas é interessante esse ponto aqui, porque eles agora estão dentro da terra prometida, eles agora é, estão, né, fizeram a circuncisão, estão ali todos aqueles homens com o prepúcio, né, marcado ali,
uma consagração de pertencimento, de uma renovação de aliança com o Senhor. Eles celebraram a Páscoa. Olha só, celebraram a Páscoa e celebraram a Páscoa com os produtos daquela terra. No versículo 11 já diz, né? Eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Aquela terra já estava, já tinha produzido, né? E eles já estavam colhendo dos produtos daquela terra. Então, o maná cessou, já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano comeram do fruto da terra de Canaã. Naquele mesmo ano que eles entraram naquela terra, eles começaram a comer do fruto daquela terra. Não é que o Deus de milagres tinha parado os milagres, né? Deus parou de alimentar aquele povo, aquele milagre do pão tinha cessado, porque outros milagres Deus ia prover para aquele povo. O milagre da provisão. Deus deu uma terra frutífera para eles, terra onde mana leite e mel, terra de abundância. Lembra que quando Josué e Caleb, aquele pessoal que foi espiar a terra, vieram com cachos de uvas que eles tinham que carregar os cachos de uvas de tão grande que era. Imagina a abundância dessa terra, minha gente. Imagina. Eles só precisavam ir atrás e colher e pegar, porque Deus já tinha plantado ali, Deus já tinha dado uma terra boa, frutífera para eles, né? E eu acho que Deus também quer ensinar a gente assim. Tem coisas na vida da gente que a gente vai ter que correr atrás, a gente vai ter que fazer a nossa parte. A parte de Deus, ele sempre faz. Ele sempre faz. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa crer que tem um Deus de provisão. O Deus, o Jeová Jireh, ele sempre provê na nossa vida muito mais do que a gente pode pensar, do que a gente pode imaginar, não é? Deus, ele tem mais, muito mais para mim e para você. Então, ali, aquele povo, eles agora estavam em outra jornada, em outra estação, vamos dizer assim, né? Eu gosto dessa palavra. Em outra estação. Eles agora estavam numa terra onde tinha não só leite e mel, mas tinha uva, tinha os produtos daquela terra, os grãos, o trigo, né? Eles podiam fazer, imagina a alegria deles, né? De estar colhendo ali. Imagina assim, a alegria deles de colher laranja, colher os grãos, colher o milho, né? De comer coisas daquela terra. Imagina assim, essa é a terra que Deus nos deu. É uma terra, a terra prometida, a terra que o Senhor prometeu para nós. E eu acredito que assim vai ser também na nossa Jerusalém celestial, né? Na nossa terra prometida, que é a nossa eternidade com Deus. A gente vai viver aquilo que Paulo fala, né? Aquilo que os nossos olhos não viram, o nosso coração não sentiu, os nossos ouvidos não ouviram. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado algo maravilhoso para mim e para você, que cremos, né? Então, vamos seguindo aí, então, para a gente finalizar Josué 5. A gente vai entrar agora em Josué 5, versículo 13. Eu vou terminar ele aqui, o do 13 até o 15, né? Que é curtinha e a gente finaliza. Vamos lá. Estando Josué já perto de Jericó, estando Josué, então, já perto de Jericó, vejam que eles já estavam bem pertinho, né? Eles já tinham atravessado o Jordão. Olhou para cima e viu um homem em pé que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é por nós ou pelos nossos inimigos? E aí, olha só a resposta do homem: Nenhuma coisa nem outra, respondeu. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor lhe respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E assim fez Josué.
Que mensagem, né? Imagina, Josué tá ali, à porta de Jericó, assim, e vê aquele homem, vê aquela pessoa ali, né? E ele pergunta: Você é por nós ou você é por nossos inimigos? Quem é você, né? E ele fala: Eu sou o comandante do exército do Senhor. E a instrução aqui daquele homem, daquele comandante do exército do Senhor, é para Josué tirar as sandálias dos pés, pois o lugar onde ele está é um solo santo, é uma terra santa, né? Isso aponta para a santidade exclusiva, que sempre é acompanhada na Bíblia de uma manifestação da presença divina de uma forma intensa e pessoal, né? Que a gente chama de uma teofania ali, a presença de Deus, de forma pessoal, de forma Deus se manifestou ali aquele comandante do exército do Senhor era como se fosse a presença do próprio Deus ali. Vocês lembram disso? Esse mesmo diálogo aconteceu com Moisés quando ele teve aquela experiência na sarça ardente. Êxodo 3:5 tá lá, Êxodo 3:5. E eu vou pegar aqui para a gente ler Êxodo 3:5. E faço questão de ver aqui como Deus ele vai fazendo a mesma coisa que ele fez Moisés experimentar, ele passa aqui para Josué experimentar aquele encontro com Moisés e Deus na sarça ardente mudou totalmente a vida de Moisés, né? E aqui a gente vai ver também que Deus, ele está ali começando a usar, transformar aquele homem Josué naquele guerreiro dele. Olha lá, 3:5. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Está lá em Êxodo 3, eu li do 5 ao 7, do 5 ao 6, né? Então a gente vê a mesma experiência aqui, né? Josué, ele estava pisando ali numa terra que era uma terra pagã, porque era uma terra cheia de idolatria, onde tinha vários deuses e homens gigantes, pagãos, enfim, né? Mas imediatamente, assim, aquele lugar, diante da presença de Deus ali, ele diz: tire os sandálios dos seus pés, porque aqui é um terreno santo, é uma terra santa, né? É uma terra santa. Não só porque estava aquele homem lá, o comandante do exército, assim, um anjo ou qualquer outra pessoa, mas era a presença de Deus que se manifestou ali de forma especial, né? De forma única ali para se encontrar com Josué, com aquele homem, aquele servo escolhido dele. Josué foi escolhido por Deus e Deus estava ali tendo esse encontro com ele, assim como ele teve esse encontro com Moisés na sarça ardente. Deus estava ali se encontrando, tendo um encontro com Josué, com esse homem que ele levantou para entrar, para pisar naquela terra prometida com aquele povo, todo aquele povo que vinha com ele. E Deus estava dizendo a ele: Olha, aqui é Terra Santa. Não é Terra Santa porque pelos habitantes ou por tudo que tem aqui, mas porque eu estou com você. Eu estou com você. E ali Josué se prostra e adora ao Senhor. E adora ao Senhor, né? Eu acho lindo aqui a atitude de Josué, de adoração, de humildade, de obediência, de submissão a Deus. Meu Deus, que coisa linda, né? E eu vou terminar assim esse capítulo, mas com essa percepção, assim, nesse capítulo 5 ele poderia aproveitar esse momento de fragilidade dos inimigos e partir logo para cima. Ele, como líder, talvez matasse um monte de gente, fosse, né, ficasse com o ego dele lá em cima, eita, né? Mas não, ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus e ele foi primeiro, antes da batalha, se preparar espiritualmente
para essa batalha, porque essa batalha ele sabia, não era dele, Josué. Essa batalha era de Deus. É Deus quem vai à frente, é Deus quem vai derrotar os nossos inimigos, é Deus quem vai nos dar a vitória. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Jesus é bom. Eu vou abrir aqui o microfone. Se vocês quiserem falar, se vocês tiverem algo a acrescentar, alguma percepção que eu não trouxe, que de repente vocês perceberam, fique à vontade. É sempre tão bom quando a gente compartilha, né? Porque a gente lê a Bíblia e o outro percebe algo que eu não percebi. Então, é sempre muito bom esse compartilhar. Então, fiquem à vontade. Se você quiser, não precisa nem levantar a mão, abre o microfone e já fala alguma coisa, tá? E a gente tá aqui. Vamos lá. Bom Bom dia, eu sou Carla. dia, Sim, Carla. bom dia. Sou recente na igreja, e assim, estou me engajando assim aos poucos. E vi no grupo, né, esse estudo hoje e me senti convocada, né? Então, assim, eu não tenho a sabedoria que acho que todas aí que estão presentes têm, mas eu usar uma palavra, eu estou me alimentando, né? E assim, as palavras de hoje trouxe conhecimento para mim, né? E é isso que eu estou pretendendo. Então, assim, eu acho que eu vou abrir, mas eu vou ser mais ouvinte. E agradeço por isso, por suas palavras, pelos seus ensinamentos. Amém, Carla, que bom, seja bem-vinda, viu? Todo domingo às 8, a gente tá aqui online, eu mando o link lá no grupo. E assim, não tem essa questão assim, né, a gente sabe menos, a gente tá sempre aprendendo, né? E quando a gente vai lendo a Bíblia, tem coisas realmente que parecem difíceis, que são difíceis de entender, mas a gente pede, né, ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos ajude. E a gente vai lendo e a palavra vai descortinando na nossa frente, né? E seja muito, muito bem-vinda mesmo. Estamos aqui para aprender juntas, viu? Obrigada, Obrigada. Ciara. Ana, me veio a memória, sabe? Desse capítulo 4, né? Quando você falou, quando você falou sobre a questão, né, de relembrar, né? Trazer à memória, né, todos os ensinamentos, né? Isso para a vida da gente, né? De a gente sempre estar aprendendo, né? Relembrando, né? O que Deus fez, né? Porque Deus, ele vai adiante de nós, né? E quando você falou aqui essa parte, né? De tire as sandálias dos pés, pois o lugar é santo. Você está no lugar santo, né? De a gente se preparar, né? Espiritualmente, né? Porque Deus, ele nos usa, né? A, através da nossa preparação, da nossa adoração, né? E, e isso acontece, né? Quando a entrega, né? Você falando aí em 2 Coríntios, né? Que quando, né, a gente vai tirando, entregando ao Senhor toda a vergonha, né? Tudo aquilo toda a culpa. Então, Deus nos faz nova criatura, né? Nos dá o desejo cada vez mais de conhecê-lo, né? E Ele está sempre fazendo isso no nosso coração. Me veio isso, né? E tem na minha Bíblia tem falando, né? Que, assim, né? Que Deus removeu a humilhação deles, né? E em 2 Coríntios 5:17 diz: Por isso eu sou nova criatura, né? As coisas velhas se passaram. Isso, isso mesmo, Ana. E o mais interessante que eu vejo nesse processo todo, né, dessa circuncisão, é Deus querendo que a gente tivesse essa marca, a marca no nosso coração de que a gente pertence a Ele. E a gente tem isso através de Jesus, né? O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente para que a gente que crê, né, fosse marcado,
marcado por esse amor. A gente tem a marca do amor de Jesus sobre nós. Ele nos amou primeiro e ele nos deu vida nova. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, né? Então, ele nos amou e a gente vive debaixo desse amor, e a gente vive nesse amor de Deus. Então, que a gente realmente tenha essa certeza no nosso coração, né? Nós somos abençoados, somos povo de Deus, abençoados, eleitos, né? Escolhidos, e que a gente possa estar renovando essa aliança com o Senhor. Não sei como está a sua aliança com Ele, mas que essa aliança seja fortalecida, renovada nessa manhã. Ele faz novas todas as coisas, né? Eu vou orar aqui por nós. A gente está tendo o cursilho feminino lá na igreja, então hoje temos poucas pessoas aqui. Acho que o pastor está lá também no Eita, o cursilho. Cecílio, né? Eita, Cecílio. É, A gente é. fez junto, lembra? Foi, Ana, foi mesmo. Foi mesmo. Olha só que memorial. Fizemos juntas o cursilho lá atrás, há mais de 20 anos, né? Isso mesmo. Mas vamos orar, né? Que bom que a gente continua aqui firme e forte com o Senhor. Ô, Senhor, obrigada, Jesus, por esse estudo. Obrigada, Deus, por esse livro de Josué, que tem nos ensinado tanto, Pai, sobre a tua fidelidade, sobre o teu amor, Senhor, sobre essa certeza de que nós não estamos sós, o Senhor está à nossa frente, a tua presença. A tua presença, Senhor, nos leva a um lugar de vitória. A tua presença nos leva a um lugar de descanso, Senhor. Obrigada, Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana cheia de realizações contigo, Senhor. Eu oro, Pai, para que cada vez mais os nossos olhos sejam iluminados, para que a gente possa entender e compreender as maravilhas da tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Deus, e nos dá uma semana maravilhosa contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Amém. Amém. Deus Uma abençoe. semana abençoada. Bem, obrigada. Amém.